Deus abençoou Neemias por causa do seu comprometimento com a obra do Senhor. Fica claro que Deus incomodou Neemias com aquela preocupação com a obra dele e o moveu para comprometer-se com a obra que Deus queria que fosse realizada. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, mas antes de entrarmos no estudo de hoje, eu gostaria de lembrar você para que fique muito atento. No final do programa vamos estar dando o nosso endereço. Queremos saber onde você está. Portanto, nos escreva. Será uma alegria muito grande sabermos onde é que você nos ouve e também enviar material para você, para que você conheça um pouco mais sobre o Encontro com a Palavra. Hoje estudaremos sobre os livros de Esdras e Neemias, na qual nós já estamos estudando durante alguns programas. Portanto, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco mais um Encontro com a Palavra. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir o propósito de Deus de acordo com o plano de Deus. Essa é a mensagem básica da sinopse dos Evangelhos do Velho Testamento, os livros de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são dois lindos personagens da Bíblia. Os dois são importantes fontes de ensino de liderança. Eles possuem padrões de liderança diferentes. Esdras possui o padrão de liderança pastoral. Esdras era escriba, professor. Ele liderou o povo, principalmente em seu ministério de ensino da palavra de Deus. Há muitas maneiras de liderar o povo de Deus. Um pastor pode liderar o povo de Deus porque é um grande líder. Ele pode liderar o povo de Deus porque possui um dom espiritual de liderança. Ele pode liderar o povo de Deus porque é um evangelista e pode liderar o povo de Deus porque é um bom professor. Esdras possui o padrão de liderança do ensino. Esdras também liderou o povo de Deus com o seu exemplo. Quando o povo de Deus precisou de reavivamento, ele saiu às ruas e prostrou seu rosto em terra diante de Deus na chuva, e jejuou e orou e chorou por causa dos pecados do povo. Ali, um a um, as pessoas uniram-se a ele. Isso deu início a um grande reavivamento. Foi assim que Esdras trouxe reavivamento para o povo. Neemias era um líder diferente. Quando ele era governador, o povo precisava de um reavivamento. Os judeus tinham se casado com pessoas pagãs dos outros povos quando estavam na Babilônia e também depois de terem retornado de lá. Esses casamentos mistos incomodavam muito Neemias. Ouçam como Neemias trouxe reavivamento. Naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, e Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Dá para perceber que Neemias tinha um estilo de liderança bem diferente da de Esdras. Eu não conheço muitos pastores com esse estilo de liderança, mas era esse o estilo de Neemias. Você pode dizer que Esdras foi o arquiteto da obra de Deus e que tirou a planta desta obra da palavra de Deus. Mas Neemias foi o construtor. Neemias era mais prático. Ele era um pragmático homem de Deus. Neemias era o executor espiritual. Ele acreditava em pôr a mão na massa e só parar quando a obra de Deus estivesse pronta. Esses dois homens são excelentes modelos de liderança, mesmo sendo tão diferentes. Agora que vamos estudar o livro de Neemias, devemos procurar os princípios ou atributos de liderança que Deus quer encontrar no homem quando uma obra importante precisa ser executada.
Leia o livro de Neemias e veja quais são essas características. Chamei o livro de Neemias de o perfil de um líder para a obra de Deus. Essa é a primeira característica que Deus deve encontrar em uma pessoa quando quer alguém para liderar uma obra como a que ele quis executar nos dias de Neemias. Deus procura pessoas preocupadas com a obra que ele quer fazer. Como pastor, quando as pessoas me procuram para dizer: pastor, devemos fazer alguma coisa em relação aos jovens, estamos preocupados com eles. Quase sempre eu peço para que as pessoas venham trabalhar com os jovens. O que tenho percebido é que as pessoas que se preocupam com a obra geralmente são aquelas que Deus está chamando para fazer aquele trabalho específico. Um dos primeiros sinais de que Deus quer fazer uma obra através de você é você estar sempre preocupado com aquele trabalho. Portanto, como pastor, sempre procuro pessoas preocupadas com o trabalho específico que precisa ser feito. Se Deus deu a você uma preocupação por um trabalho em especial que precisa ser feito e se você está orando por ele, pode ser que Deus queira que você seja parte da resposta da sua oração. Vamos à segunda característica que Deus deve encontrar em uma pessoa quando ele quer um líder para a sua obra. Quando Deus quer uma pessoa para liderar, ele deve ter uma palavra de Deus com respeito à obra que ele quer que seja feita. Eu já disse isso em nosso último programa. As pessoas que fazem grandes obras para Deus, especialmente aqueles que descobriram obras grandes para serem realizadas, encontraram a visão desse trabalho na palavra de Deus. Elas tiveram revelação na palavra de Deus sobre a obra de Deus. Isso está ilustrado no livro de Neemias. Neemias mostrou que tinham uma grande preocupação com a obra de Deus. Em Neemias 1 e 4, nós lemos o que aconteceu quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que a cidade era um monte de entulho. Quando ouvi essas coisas, ele diz: sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Com isso vemos que Neemias se importava. Ele não era indiferente, ele realmente se importava e se preocupava com a obra de Deus. A seguir, lemos no capítulo 1, versículo 8 e 9, que Deus coloca a seguinte verdade no coração de Neemias: Jerusalém é o lugar que escolhi para viver e a minha cidade está em ruínas. Neemias recebe a palavra de Deus referente à obra que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que Neemias reconstruísse os muros ao redor de Jerusalém. Vamos à terceira característica que Deus deve encontrar na pessoa que irá liderar a sua obra. Deus deve encontrar uma pessoa comprometida com a obra que ele quer que seja feita. O homem ou mulher líder da obra de Deus deve preocupar-se com a obra de Deus. Essa pessoa deve ter recebido uma palavra de Deus com respeito à dele e deve estar comprometida com esta obra quando Deus lhe mostrar qual é. Neemias nos mostra seu comprometimento com a obra de Deus quando Deus revela qual é a obra a ser feita. Neemias nos mostrou seu comprometimento com a obra de Deus quando era copeiro do imperador. Naqueles dias, se você fosse copeiro de um rei, tinha que experimentar o vinho antes que o rei, bebesse aquele vinho. Se alguém tentasse envenenar o rei, você beberia o veneno e salvaria a vida do rei. Porque você, copeiro, é que morreria e não o rei. Como copeiro, Neemias estava frequentemente na presença do rei. Havia uma lei na Pérsia e Média que proibia que as pessoas se apresentassem com aparência triste ou negativa diante do rei. Tinha que sempre estar alegre, positivo, isso mesmo, dando risada. Naqueles tempos, eles estavam por dentro do assunto de pensamento positivo já. Eles sabiam que devemos ser positivos, que quando alguém pergunta como vai, não devemos dar uma resposta triste nem negativa. Se você estivesse deprimido na presença do imperador da Pérsia, poderia ser morto. Sempre tinha que estar feliz diante dele. No segundo capítulo de Neemias, lemos que um dia o imperador olhou para Neemias e disse: "Por que seu rosto parece tão triste?" Neemias conta que teve muito medo. O rei disse: "Essa tristeza só pode ser do coração." Neemias escreveu assim: "Com muito medo, orei ao Deus dos céus." Nessa hora, Neemias mostra seu comprometimento. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias poderia ter sido morto por isso. Basicamente ele disse: sim, eu estou muito triste e eu vou dizer por quê.
Neemias poderia ter sido executado naquela hora. Por isso ficou com tanto medo e respondeu em atitude de oração. Mas o Senhor estava com Neemias. Foi o que a resposta do rei mostrou. O rei perguntou: "O que você gostaria de pedir?" Depois de uma oração rápida, Neemias respondeu: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la." Você provavelmente já conhece a história. O imperador não só concedeu o pedido a Neemias, como também forneceu tudo o que ele precisava. Deus abençoou Neemias por causa do seu comprometimento com a obra do Senhor. Fica claro que Deus incomodou Neemias com aquela preocupação com a obra dele e o moveu para comprometer-se com a obra que Deus queria que fosse realizada. Veremos agora a quarta característica que Deus deve encontrar na pessoa que fará sua obra. Onde não há visão, o povo perece. O líder da obra de Deus tem que ter uma visão. O líder de Deus não apenas terá essa visão, como compartilhará essa visão com outros. O líder sempre divulga sua visão a respeito da obra de Deus. Quando ele voltou para Jerusalém, nós lemos o seguinte: "Eu não contei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém." Ele se referia à visão. "Então eu lhes disse." Nesse momento, Neemias compartilha a sua visão. O povo de Deus respondeu: "Sim, vamos começar a reconstrução." E começaram a trabalhar. Neemias foi um líder com uma visão da obra e compartilhou a sua visão com o povo de Deus. A quinta característica do líder de Deus é que ele é um líder com seguidores que estão envolvidos na obra de Deus ao seu lado. Quando um líder tem uma visão de Deus e compartilha essa visão, o povo de Deus o segue. A sexta característica encontrada no líder de Deus é uma pessoa que sofre crítica quando lidera a obra de Deus. Se você não aguenta críticas, então não faça nada. Se você não quer sofrer críticas, assuma, você nunca vai fazer nada. Assim que você começar a fazer qualquer coisa, principalmente a obra de Deus, como aconteceu com Esdras, deve se preparar para enfrentar oposição e críticas. A sétima característica do líder de Deus é ser uma pessoa com uma vida de oração voltada para a obra de Deus. Observe no livro de Neemias o número de vezes em que ele orou. A oitava característica do líder de Deus é estar junto com as pessoas no trabalho de Deus. O líder de Deus não vai levar o povo a fazer alguma coisa que ele mesmo não fará. Neemias evidencia essa característica para nós quando lemos que ele estava lá, junto com o povo, com vontade de trabalhar, reconstruindo os muros. Você quer ser um líder para Deus no seu trabalho? Então estude o livro de Neemias. Eu tenho certeza, Deus tem escolhido você para fazer um trabalho muito especial. Pense nisso. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.